Boa tarde, pessoal do oitavo ano, Integral Colégio de Curso de Araruna, né? Vamos aí para mais uma aula de História, a segunda unidade aí do segundo bimestre, que é a independência dos Estados Unidos da América, tá? Nas outras aulas, né, a gente viu, no outro bimestre, a questão iluminista, as várias revoluções que aconteceram. No início desse bimestre, estávamos discutindo, né, as ideias iluministas na América, principalmente no Brasil. E agora vamos ver as repercussões, né, desses ideais iluministas nos Estados Unidos, o que vai gerar aí a independência dos Estados Unidos com relação à Inglaterra. E aí já, claro, né, percebemos, dentre esses acontecimentos, da independência norte-americana, que as ideias iluministas vai estar, principalmente aí no processo de emancipação, no processo de construção de uma nova Constituição, tá? E as ideias iluministas aí vão permear, né, teoricamente, e na prática também, esse processo de independência norte-americana, tá certo? Como se formou nessas 13 colônias? Tá? Essas 13 colônias se formaram a partir de uma colonização inglesa que não era tão presente, tá, na América. Tinha, sim, claro, a presença inglesa. E aí vão chamar aí, pessoal, de colônia de povoamento, tá certo? Por que colônia de povoamento? Porque não se tinha tanta presença. Claro, tinha sim, né? Tinha escravidão, mas a Inglaterra não tirava tantos recursos. Não se tirava tantos recursos. Alguns desses recursos ficavam na própria colônia, então não se tinha tantos recursos extraídos da colônia, como, por exemplo, a gente teve aqui no Brasil, que toda a produção, né, quase toda a produção principal era para exportação. O ouro foi todo transferido para a Europa, né, o ouro brasileiro, né, tanto da Espanha, das colônias espanholas, como das colônias portuguesas. E na Inglaterra não. Se tinha maior autonomia dessas 13 colônias, a produção não era totalmente transportada, transferida, né, as riquezas não eram totalmente transferidas para a Inglaterra. E aí vamos ver algumas diferenças, claro, que vai ter muita semelhança, né? A questão da escravidão, a questão da discriminação, tá? A questão da imposição inglesa, a gente vai ver já já porque, né, vai acontecer, por causa dessa imposição que vai ter, né, a partir da Inglaterra, certo? E aí, claro, vai ter muitas diferenças, tá? Mas, claro, vai ter também aí várias semelhanças, tá certo? As pessoas que vieram para os Estados Unidos, né, para a região que hoje é os Estados Unidos, elas vieram aí de perseguições, tá? De perseguições religiosas. Lembram que na Inglaterra a gente viu aí as revoluções inglesas, né? E a gente viu como é que era a sociedade, né? A questão do anglicanismo, e os reis que eram anglicanos perseguiam muito os puritanos, né? Lembram da guerra, né? da, 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 da guerra entre os cavaleiros, né, do rei e os cabeças redondas, né? Anglicanos de um lado, puritanos de outro. Tá? Porém, antes disso, os puritanos eram muito perseguidos. E os puritanos, se a gente for perceber, eles eram, em sua maioria, burgueses, eram comerciantes. Então, essas pessoas começaram a migrar para os Estados Unidos, né, para as 13 colônias, e começaram a povoar aquela região, certo? Aí, na página 14, tem até uma foto, né, tem uma imagem, na realidade, né, que retrata os peregrinos chegando lá em Massachusetts em 1620. Tá? Então, abaixo do texto diz o seguinte, né? A chegada dos peregrinos às 13 colônias foi marcada por dificuldades. Muitas vezes, essas pessoas são retratadas de maneira quase heróica, com ênfase no esforço e no sacrifício que fizeram ao partir da Europa para uma terra estranha. Observe essa reprodução de uma obra, né, de Peter Frederick, e com o auxílio de um colega, né? E no caso vocês teriam que discutir, né? Mas como cada um está em casa, então a gente vai fazendo essa discussão
a partir das videoaulas. Para os peregrinos, era uma decisão fácil iniciar uma nova vida na América. Né? Para vocês, né? Era uma decisão fácil. Tá? Então, vocês vão comentando aí no chat o que vocês acham. Era uma decisão fácil ou não era? Era difícil estar em uma nova terra, em uma terra estranha, uma terra ainda que não estava organizada socialmente, politicamente, que não tinha uma constituição, que não tinha instituições. Então, percebam aí como era feito, né, esse trajeto, né, como é que era estranho estar em uma nova terra que era estranha. Tá? Essas 13 colônias, né, ou as colônias do norte, já faziam um comércio triangular. Como é que era feito esse comércio? Tá? Tem a imagem, também tem, você pode acompanhar pelo livro aí na página 16. Na Nova Inglaterra, né, eles costumavam chamar as 13 colônias de Nova Inglaterra. Tá? Então, os colonos, né, partiam para a África, eles levavam rum, né, ou outros objetos, mas o principal era o rum, e aí eles partiam para a África. Tá? Quando eles chegavam na África, eles trocavam, né, o rum por escravos. Eles saíam da África e iam para as Antilhas. Chegando nas Antilhas, eles trocavam escravos, né, por melaço ou por cana-de-açúcar. Tá? Claro que esses escravos eram levados também para trabalharem nas colônias do Sul, mas eles chegavam em Cuba, Jamaica, né, ali naquela região da América Central, trocavam escravos por rum, por cana-de-açúcar e por melaço. E eles levavam esses produtos, levavam escravos também, né, para as 13 colônias, mas levavam esses produtos também. E desses produtos, eles produziam rum, e do rum eles levavam novamente para a África, da África para, né, as Antilhas, das Antilhas. Percebam que esse trajeto que eles faziam era um triângulo, ou seja, comércio triangular, que era chamado. Tá certo? O texto aí, né, da página 16 vai explicar. Tá? Comércio triangular pode ser descrito simplificadamente como a compra de cana e melaço das Antilhas, que seriam transformados em rum. A bebida obtinha fáceis mercados na África, para onde é levado por navios da Nova Inglaterra e trocada usualmente por escravos. Esses escravos eram levados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas e nas colônias do Sul. Após a venda, os navios voltavam para a Nova Inglaterra com mais melaço e cana para a produção de rum. Ou seja, não só eles trocavam por rum, como também vendiam esses escravos nas Antilhas. Certo? Então, esse era o comércio que existia, né, na Nova Inglaterra. Claro, né, a Inglaterra também trazia a questão aí se iniciando um processo de industrialização na Inglaterra, trazia também tecidos, né, da Inglaterra. A indústria têxtil da Inglaterra estava se formando, então tinha também esse comércio com os ingleses. Mas o principal aí era o comércio triangular. Então, os antecedentes, né, da independência americana. A gente vai ver hoje nessa aula apenas os antecedentes, na outra aula a gente vê a questão da emancipação política, da nova Constituição, tá? a nova Constituição americana. Tá? Então, alguns antecedentes. A Inglaterra se envolveu em uma guerra chamada de Guerra dos 7 Anos. Tá? E essa guerra vai envolver várias nações europeias, inclusive vão dizer que essa guerra foi a primeira guerra mundial, né, porque ela vai ter uma amplitude muito grande. Vai ter conflitos na Ásia, na África e na América Central. E vai envolver várias potências europeias. Certo? Então, de um lado estava a Inglaterra, com seus aliados, né, a Prússia, Portugal. De outro lado estava a França, tá? Liderados, aliás, que também tinham, né, no seu lado a Áustria e a Espanha. Então, dois blocos, tá, que se formaram e que se enfrentaram, tá, liderados aí por Inglaterra e França, respectivamente. Então, o que é que eles vão disputar? Eles vão disputar mercados e territórios no Canadá, na Flórida e no Caribe. Ou seja, França e Inglaterra disputavam esses territórios, né, principalmente Canadá, né, e a Flórida. Os conflitos vão ocorrer na Ásia e África e América Central. Tá? A Inglaterra vai vencer esse conflito,
Tá? E no final desse conflito vai se assinar o Tratado de Paris, né? O primeiro Tratado de Paris, que vai ter outros também. O que é que dizia nesse Tratado de Paris? Né? Dizia que a França teria que doar, teria que dar os territórios do Canadá, da Flórida e outros territórios para os Estados, aliás, para a Inglaterra. Tá? Isso depois vai explicar também os motivos, né, para a independência americana, porque a França vai apoiar os Estados Unidos por causa dessa rivalidade, né, que vai ter aí, não só pela Guerra dos 7 anos, mas pela Guerra dos 100 anos, tá? Que vai ter entre França e Inglaterra. Tá? Por que a gente está citando essa guerra, pessoal? Porque foi a partir dessa guerra que a Inglaterra vai gastar muito dinheiro. Tá? E ela gastando muito dinheiro, ela vai ter que aumentar impostos, ela vai ter que criar novos impostos. E se a gente pensar, será que ela vai aumentar esses impostos da sua população na Inglaterra, da sociedade inglesa? Né? Já tem passado aí por várias, né, algumas revoluções, alguns conflitos. Será que vai fazer isso? Não, né? Claro que não vai fazer isso. Então, ela vai aumentar de suas colônias, ou seja, das 13 colônias. Então, ela vai criar uma série de impostos. Tá? E a gente vai ditar alguns aqui, citar alguns. Tá? Que o primeiro vai ser a Lei do Açúcar de 1764. Que era que dizia que o monopólio do comércio do açúcar seria inglês. Ou seja, as 13 colônias não iam ser proibidas de comercializar com outras regiões. Tá? Mas, ao mesmo tempo, se ela trouxesse produtos, e principalmente o açúcar de outras regiões, teria que pagar impostos maiores. Tá? Impostos maiores. E até o açúcar, o comércio do açúcar aí, né, os impostos vai diminuir 50%, se não me engano, porém, se for comprado com a Inglaterra, se for comprado com outros, né, outros países, esse imposto vai ser muito maior. Tá? Então, essa vai ser a lei do açúcar, vai ter muito descontentamento. Tá? Em 1765 vai ser criado um imposto, né, que vai ser chamado a Lei do Selo. Dizia o seguinte: qualquer produto, isso aí, pessoal, tem na página 18, qualquer produto que circulasse nas 13 colônias tinha que ter o selo britânico. Um jornal, um produto, tem que se imprimir o selo e colocar, tá, no produto, tá certo? Então, qual o problema disto? O selo era muito caro, tá? Muito caro mesmo. Então, se você não colocasse o selo, você poderia pagar aí uma quantia, né, por não colocar o selo nesse produto. Então, qualquer produto que tivesse circulação nas 13 colônias teria que ter o selo britânico. O selo britânico era muito caro, então vai haver aí mais descontentamento. Percebam, pessoal, que vai se criando uma bola de neve que não vai parar. Tá? Vai se criando aí muitos impostos, vai se intensificando os descontentamentos. Tá? E claro que depois vai ter um estopim, né, dessa Revolução Americana, nesse processo de emancipação. Vamos ter também a Lei do Chá. Tá? E a Lei do Chá eu achei que vai ser o grande estopim dessa Revolução. Tá? As 13 colônias americanas, né, dessa região consumiam muito chá e até era uma herança, né, dos ingleses de consumir o chá aí às 5 da tarde. Então eles compravam, de onde eles queriam, tá, esse chá. Só que com a lei do chá, o chá só poderia ser comprado agora à Inglaterra. Não ia ser comprado com países do Oriente, por exemplo, países até da Europa, não. Só vai comprar o chá se for inglês, tá certo? E aí a população vai ficar muito descontente, né? Tem até imagem aí, né? Vai invadir o porto de Boston, vai fazer saque nos navios, vai jogar esses sacos de chá no mar. Tá? Esse incidente, né, vai ser chamado aí de Boston Tea Party. Eu acho que é dessa forma que fala. Que no caso aí vai se chamar Incidente em Boston. Tá? Eles vão se vestir de nativos, né, de índios, e vão colocar, né, vão jogar esses sacos aí no mar. E aí todas aquelas mercadorias foram perdidas. E claro, né, que a Inglaterra ela vai ter uma contrapartida, ela vai reagir, inclusive vai criar novas leis,
né, que vai ser chamada de leis de coerção ou leis intoleráveis. Né? Coerção significa aí a utilização da força. Né? Se você não obedece, você acaba sendo punido. Né? Vai ser em 1774. O que é que essas leis vão dizer? Fechamento do porto de Boston para os colonos, ou seja, só a Inglaterra poderia comercializar. Os colonos não poderiam mais comercializar com outros países, não poderiam vender para outros países, ou seja, vai ser aí uma imposição aí do pacto colonial, né? A questão do pacto colonial. A Inglaterra, os colonos só vão poder comercializar, vender para os ingleses e só vão poder comprar dos ingleses. Então vai ser um arrochamento aí desse pacto colonial. Né? Os colonos que participaram desse processo, né, do incidente em Boston, né, do Boston Tea Party, vão ser obrigados a ressarcir as perdas do incidente. Então eles vão ter que pagar todos os prejuízos. Além disso, criou-se as leis de aquartelamento. Né? Vai estar aí na página 19. Tá? O que seria isso? Determinava que os soldados britânicos responsáveis por garantir os direitos dos ingleses nas 13 colônias deveriam receber a alimentação e acomodação dos colonos. E aí foi uma tática, né, dos ingleses. Eles queriam mais impostos, né, para resolver o problema financeiro que eles tinham a partir da Guerra dos 7 Anos. Então, eles criaram vários impostos, criou-se muita insatisfação, e se cria muita insatisfação, vai se criar motins, e um desses motins, uma dessas revoltas vai ser o incidente em Boston, tá certo? E a partir disso aí, a Inglaterra vai mandar inúmeros soldados britânicos para as 13 colônias. E claro, teria que ter um financiamento, né? Iria se gastar muito com esses soldados, mas só que ele pensou, teve o incidente em Boston, então agora criamos as leis de aquartelamento, leis de coerção, e vocês agora vão ter que também que aceitar em suas casas, vão ter que abrigar em suas casas os soldados britânicos. Além de abrigá-los, vocês teriam também que alimentá-los. Isso vai gerar muito descontentamento, tá, pessoal? Muito descontentamento mesmo. E é nesse momento aí que vai se ter, né, o início, né, do processo de emancipação política dos Estados Unidos, certo? É nesse momento que vamos ter aí a independência norte-americana, a emancipação política norte-americana, que vai ter aí a influência do iluminismo, que vai ter a presença francesa. A França vai dar, né, investimentos financeiros para os Estados Unidos, vai dar soldados, né, tropas para os Estados Unidos, certo? Lembrando, né, revisando, influência iluminista, né, Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos vai provocar uma crise financeira na Inglaterra. A Inglaterra vai criar vários impostos, e é a partir desses impostos que vai tirar um pouco da autonomia das 13 colônias, que vai se iniciar o processo emancipatório norte-americano, né, essa independência com relação à Inglaterra, certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, se deixam aqui no chat, tá? E na próxima aula continuaremos esse assunto, certo? Tenham uma ótima tarde e fiquem bem. Até logo.